E louvo a Deus pela vida de vocês, pela casa cheia. Parabéns pelo evento. Desde terça-feira meditando na palavra do Senhor, nesse tema tão rico, tão importante. E quem somos nós para estar aqui para falar de um tema desse, né? Inteligência artificial. E eu quero manifestar minha gratidão ao pastor, ao conselho dessa igreja. Obrigado pelo carinho, pela confiança. E nesse momento eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E foi-me dada a incumbência de hoje compartilhar com vocês esse tema, inteligência transformada. E nós cremos no Deus da criação, o Deus da nossa salvação. E eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Diz-nos assim a bendita palavra do Senhor nosso Deus. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de um mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aqui, que Deus nos abençoe com sua graciosa palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Um dos desafios que nós temos para tratar sobre essa temática é associar uma palavra bíblica que tem a ver com a inteligência. Esse é o grande desafio de qualquer pregador quando a gente fala sobre o que é a inteligência no mundo moderno, o conceito cultural de inteligência, e onde na Bíblia nós encontramos algo correlato para nós meditarmos e assim tratarmos essa questão tão pungente dos nossos dias. A inteligência artificial veio, ela chegou. A informação que nós temos é esta: o futuro chegou. Para alguns o futuro chegou algum tempo atrás, né? Uma pessoa disse para mim: pastor, o futuro chegou para mim quando eu dei por conta de que aquilo que acontecia nos desenhos dos Jetsons estava acontecendo no shopping center. Aproximava-se de uma porta blindada e ela abria. Meu Deus, né? Eu sou da época de assistir desenho dos Jetsons, gente. Se você não sabe, então depois do culto você tem aí uma missão para saber, ok? Mas o futuro chegou para muita gente, de fato, quando a gente começou a lidar com redes sociais e surpreendidos por temas como: por que eu estou vendo coincidentemente uma oferta de consórcio para adquirir o meu carro, se eu falei isso aqui com o meu pai no almoço ontem? Que coincidência isso, não? Ou então, nossa, eu estava tão aflito ontem, com dor de cabeça, e agora tem aqui uma propaganda de dipirona.
Que coincidência, que mundo de coincidência. A coincidência começou a nos acompanhar e num dado momento a gente disse, espera aí, esse negócio está estranho, esse negócio está complicado, né? Tem ouvidos, a parede tem ouvidos, como é que é esse negócio? E então nós fomos informados de fato de que o futuro que nós estávamos sempre jogando para anos adiante, ele já chegou há muitos anos atrás. Há muito tempo atrás que se fala de inteligência artificial. Nós estamos tratando de um tema que é recorrente na comunidade científica e que privilégio para nós como igreja tratarmos desse tema à luz das Escrituras. E nunca é tarde para tratar qualquer tema à luz das Escrituras, seja ele tema novo, seja ele tema lá de trás. Tudo devemos responder à luz das Escrituras. O desafio que se nos apresenta de qual palavra que nós temos na Bíblia Sagrada para tratar dessa questão da inteligência, eu creio que seja a palavra bíblica mentalidade. Mentalidade. Porque a palavra que nós temos de forma exuberante no Novo Testamento sobre aquilo que nós devemos guardar com todo carinho e zelo, porque o inimigo das nossas almas busca afetar a nossa mentalidade. O livro do Apocalipse já nos diz isso. Apocalipse 13, que é uma das questões que as pessoas sempre levantam para nós quando nós estamos em seminários ou dando aula, coisas desse tipo, e o tal do sinal da besta, não é? Sendo que Apocalipse nos fala primeiramente sobre o sinal do Cordeiro no capítulo 7, e as pessoas não perguntam o que é o sinal do Cordeiro, mas elas querem saber desse outro sinal. E este sinal, a palavra nos ensina em Apocalipse que ele vai na fronte e que ele está na mão. E Apocalipse é um livro simbólico. E quando nos fala desse sinal, sem o qual ninguém compra, ninguém vende, ninguém vive sem ele, nada mais é do que dizer de algo que é assimilado pela mente. Fronte é mente em Apocalipse, e mão é aquilo com que nós executamos a partir de uma mentalidade. E este sinal não está por vir, como os dispensacionalistas pensam. Ele já veio, já está operando. Há 2000 anos a história da igreja, tem gente que não sabe, mas o sinal da besta está aí na cultura. Qualquer mentalidade que nega o senhorio de Cristo, qualquer mentalidade que procura dizer não a Deus, Deus não alcança isso aqui. Qualquer mentalidade desse nível é uma mentalidade contrária àquele sinal do Cordeiro, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posto isso, que mentalidade é uma palavra rica para nós e que consta na Sagrada Escritura, nós então temos o acesso a textos especiais que nos fala sobre a importância de nós termos um zelo especial com a nossa mente. Dentre eles, Romanos 12. Vamos recitá-lo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecerdes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Parabéns para quem frequentou a EBF. Glória a Deus. É isso aí. Quando Paulo fala sobre renovar, nós sermos transformados, a nossa mentalidade, isso faz eco com um outro texto, que é justamente esse que nós acabamos de meditar, que é Coríntios capítulo 10. Quando Paulo está na Macedônia, e chega para ele notícias de como vai aquela amada igreja que ele plantou em Corinto. Corinto, uma cidade portuária, ligando dois mundos. Corinto, uma cidade de quem partia do extremo oriente, na Fenícia, e fosse até Tartessos, Espanha, passava por Corinto. Quem vinha da Península Ibérica para fazer comércio com o Oriente,
aportava em Corinto, e Paulo é levado por Cristo para plantar uma igreja em Corinto. Não foi fácil. Atos dos Apóstolos nos ensina. A partir do capítulo 20 nós temos esse enredo a tal ponto que quando Paulo está num momento de fragilidade, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo dizendo a ele: levanta, fale e não te cales, pois tenho muito povo nessa cidade. O Senhor encoraja Paulo, e neste encorajamento Paulo prega a palavra, e a igreja, ela nasce nessa cidade, tão conhecida no mundo, tão importante e de cultura e mentalidade global. Pessoas pensam que globalização é um tema de há pouco tempo atrás, a Bíblia já fala disso há muitos anos, e de como que cultura pode ser intercambiada e ligada umas às outras, e fazer uma rede de apoio. E Paulo planta a igreja de Deus nessa localidade, e continua pregando o evangelho, só que num dado momento chega a notícia para ele, de que enquanto ele está noutras regiões, pessoas infiltraram-se na igreja de Corinto, e começam então a questionar a autoridade de Paulo. Você se lembra dessa história? Imagine o sentimento do apóstolo Paulo. Poxa vida, eu preguei para aquele povo, estive com eles, nossa, fulano de tal, estive com ele, batizei ele, ensinei esse cara a ler, ele não sabia, e agora esse pessoal está duvidando de quem eu sou. Normalmente, quando a gente tem a nossa identidade questionada, a primeira coisa que a gente faz é querer provar que nós somos nós mesmos, e a gente sai então, infla o pulmão e vou dar conta do recado. E quando essa notícia chega para Paulo, de olha, estão questionando a sua autoridade apostólica, isso tem um significado. E o significado é o seguinte: existe algo da cultura que adentrou a igreja para destituir a sua autoridade, para que aquele que adentrou lá ocupe teu lugar. É ou não é? Quando isso chega para Paulo, ele manda o recado. E quando eu leio esse texto, eu oro, eu peço: Senhor, me dê este espírito deste homem, porque ele reage como um cristão. E eu gostaria de falar com você sobre isso, a inteligência transformada, como que nós reagimos a isso que está dizendo coisas sobre mim e sobre você que nós não somos. Vou explicar. Eu trabalhava numa multinacional antes de ser pastor, e nessa multinacional já se falava de inteligência artificial, e naquela época falavam sobre um jogo chamado Second Life. Second Life era um jogo inventado pela IBM, trabalhava na IBM, e que neste jogo as pessoas, elas compravam, casavam, elas tinham uma vida normal ali. E através deste jogo, o sistema, ele capturava a mentalidade das pessoas. Ali já se trabalhava quanto tempo a pessoa demorava olhando uma personagem na tela, um anúncio, tudo isso. E havia esse mapeamento do ser. E pasmem, bom, vocês já estão ouvindo isso desde terça-feira, eu não vou aqui chover no molhado, mas nós somos números neste mundo. Nós somos uma combinação de 0 e 1, 0 e 1, e por aí vai. Você não é só aquele número do CPF do RG, tem um outro, né? E através disso, então, esse sistema, sabendo as preferências da pessoa, através de jogos, então produtos vinham até o olhar dela, por e-mail, por smartphone, enfim, isso vinha, chegava até a mesa dela. E eu me lembro que uma colega de trabalho, gerente, uma pessoa com um cabedal fantástico, formada fora, ela fez um convite para participar do casamento dela, que seria nos Estados Unidos, e tudo começou pelo Second Life. Eu disse: como ele é? Ela falou: você quer que eu diga como ele era no jogo ou como ele é de fato? Eu falei: como ele é de fato, não me interessa saber como é no jogo,
Ela falou, porque de fato eu soube 15 dias atrás, e ele não tem nada a ver com o que era no jogo. No jogo ele era, assim, Keanu Reeves. Entendeu? Na vida real, eu vou ter que apelar para a minha geração, tá? O ator que fazia o Zacarias. Era isso. Uma coisa disparatada. Totalmente. A pergunta que eu fiz para mim, não fiz para ela, né? Não tem como você elogiar um negócio desse. Você fala, parabéns pelo casamento, né? Guardei comigo, foi assim, como que a pessoa pode ser enredada por um negócio desse, né? E ela não consegue sair, ela está com afeição por esse moço que ela conheceu ali e está assim. Talvez você está aqui neste culto essa noite, ouvindo essa pregação, e você esteja numa situação parecida, que você esteja apaixonada ou apaixonado pelo que a inteligência apresenta a você, e você é simplesmente objeto de uma outra mentalidade que está oferecendo mundos para você. Agora, se ele é real ou não, é o futuro que vai dizer. O que nós devemos fazer e como nós devemos viver, reagir num mundo que coloca para nós não aquilo que nós somos ou que os outros são, mas aquilo que possivelmente o futuro poderá dizer que é ou não. Coisa complicadíssima essa, porque quando nós vemos o que a inteligência artificial está fazendo, gente, ela está fazendo leituras de locais em que nós adentramos, comida que nós pedimos, a nossa conversa com papai e mamãe, o vídeo que a gente dá like porque é engraçado, é humor. Eu gosto de vídeos de humor, gosto muito de música, mas de repente começa a vir sugestões que eu digo, isso não tem nada a ver comigo, isso também não tem nada a ver comigo, e começa a vir sugestões, e mais sugestões, e daqui a pouco você vê alguém palestrando na internet dizendo assim, não, porque a inteligência artificial, ela não está errando, ela está simplesmente dando informações precisas do seu gosto, do seu tamanho, das suas aptidões, de onde o teu olhar repousa, e eu paro e penso, mas eu não olhei nada disso, eu não procurei isso, o que é isso? É comparado àquele negócio que tinha, quando a pessoa ia fazer entrevista de emprego, RHs antigos faziam assim, a pessoa vinha, aí o entrevistador dizia assim, mas essa vaga é para você, tem tudo a ver com você. É mesmo? Nós estávamos procurando um profissional como você, não tinha nada a ver. A vaga era para andar vendendo um produto 10 quilômetros por dia, e a pessoa era sedentária, não andava 2 quarteirões a cada 15, e aí o RH colocava ela para trabalhar. Quando ela voltava quase infartando, o RH falava, não disse? Era maravilhoso ver você trabalhando, a pessoa, ok, ela tinha que se enfiar naquilo que aquele RH estava falando, está vendo? Entra aí, entra. Gente, na Bíblia tem um texto que fala sobre isso. Quando Paulo fala em Romanos, não vos conformeis, a palavra grega ali é esquema, entrar no esquema é a forma, ela é rígida, a forma que os gregos e os romanos trabalhavam para a arte, e principalmente para a siderurgia, ela era rígida, muitas vezes era pedra, onde o metal líquido era despejado para tomar a forma, era pedra pura, não tinha como ser maleável, e então aquele material tomava aquela forma, isso era um esquema. Uma das interpretações é esta, não é a única. Paulo diz, não vos conformeis, não entre no esquema. Em nome de Jesus, ouça isso essa noite, não entre no esquema. Agora, o papo ainda está assim, não, a inteligência artificial, ela ainda não é perigosa, porque o pensamento dos homens é assim, quando é que ela vai se tornar perigosa? E a resposta que os especialistas dão, aqui eu creio que haja bastante gente da área, é assim, é quando essa inteligência tornar-se autônoma.
Ela não vai ter apenas informações, ela não vai apenas coletar dados, mas ela vai ter autonomia para gerar outra inteligência, para criar outras situações, e ela vai desprezar você. Ela vai passar uma navalha no mercado de trabalho sem que você saiba, porque ela vai fazer uma leitura de quais são os perfis que devem prevalecer nessa selva. Então os feras, de fato, ela vai manter lá. Aí você que está lá com muito custo, que fez a faculdade e tudo mais, essa inteligência, quando for autônoma, ela vai fazer esse corte, e aí não vai ter o que fazer, não vai ter chefe que vai justificar nada. Então o pessoal está se confortando mais ou menos assim: por enquanto ainda não chegou lá, nós ainda temos o controle. A Bíblia já nos diz desde o princípio: o enganoso é o coração do homem, e o que o homem luta para ter controle, ele não tem de absolutamente nada. Você não está no controle, eu não estou no controle. Agora tem um fator que é elementar para nós tratarmos esse assunto no nosso coração: quem é o rei da nossa vida? Quem que manda de fato na nossa vida? Porque esse deu provas de si mesmo, que Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser, e Ele não oferta para nós aquilo que nos aprisiona, Ele oferta para nós aquilo que nos liberta. Então essa noite eu quero fazer uma proposta para você, em nome de Jesus, ao invés de se render àquilo que é artifício, que você se renda àquilo que de fato é amor. A pessoa que sonda o mais profundo do teu coração e sabe das suas necessidades, esta inteligência, ela não vai sugerir para você aquilo que te aprisiona e que te agrilhoa, mas aquilo que te liberta e que te dá esperança de um futuro com Deus. O nome disso é inteligência transformada. Enquanto os homens perguntam: essa inteligência vai tomar o nosso lugar? Até quando nós teremos legitimidade neste mundo? A pergunta já está chegando atrasada. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que situações como essa de Paulo, elas podem nos ensinar muito, porque quando a gente analisa esse discurso da carta de Paulo, a gente entende algumas coisas especiais. Primeiro, é que ele está falando com a igreja. Paulo não está mandando carta para inimigos, tá? Paulo está mandando uma carta para a igreja. Carta para a igreja, a gente manda com amor, com carinho. Mas vocês viram o teor do que ele está falando aqui? É como se ele estivesse falando com a igreja e com alguém que se infiltrou, trazendo uma mentalidade de fora que conspira contra a mentalidade da igreja. E aí, quando a gente lê a palavra, nós aprendemos algumas coisas especiais. Primeiro, gente, é que as pessoas que questionavam a autoridade de Paulo e entraram com isso dentro da igreja, elas não tiveram uma ideia assim do nada. Isso fazia parte da cultura da época. Uma das formas de desarticular uma organização, um sistema, era questionar a autoridade daquele sistema. Os gregos faziam isso, a oratória funcionava, a lógica funcionava, e eles traziam isso para todas as instâncias. E chegou um dia que isso adentrou a igreja também. A cultura entrou. E eu aprendi uma coisa vou dar a fonte, reverendo Jeremias Pereira. Tem certas coisas que a gente não expulsa em nome de Jesus. Cultura é uma delas. Você não diz para a cultura sair em nome de Jesus. Você não diz para o pessoal que está pintando o cabelo: para com isso em nome de Jesus, e ele vai mudar. Não, isso é cultura, não tem nada demais. Isso é estética, não é? Agora, tem muitas coisas que nós observamos que a cultura também, ela vai lançando para dentro do redil, e a gente tem que julgar. A gente olha uma mentalidade que questiona autoridades, como Paulo está fazendo aqui, e é uma outra inteligência.
E como que ele lida com isso? Primeiro, gente, vamos entender uma coisa. As pessoas questionavam o seguinte: ele não tem essa autoridade, ele não é quem ele é, e ele está longe, ele nem vai ficar sabendo disso que está acontecendo aqui. Vou compartilhar com vocês o que edificou a minha vida, pensando sobre essa temática. Uma das coisas que eu tenho visto nesse nosso mundo moderno é o pensamento de: agora mudou, agora é você e o seu prazer, ninguém está aqui, ninguém está vendo. Vocês concordam comigo? É você e o seu telefone, é você e o seu gosto, é você e o seu dinheiro aí, faça o que você quiser, está tudo na sua mão. E essa mentalidade ela é uma mentalidade perigosa, porque ela diz respeito a distâncias. A que distância a pessoa que pode suspeitar de você está neste momento? Mas o cristão, ele pensa o seguinte: Deus está presente neste lugar. E entre o que há à minha volta de inteligência, de autoridades, de coisas que estão sendo sugeridas, e o meu coração, Deus está presente nesse lugar. Deus está aqui ocupando todo esse ambiente, este lugar. As pessoas que pensavam: Paulo se foi, Paulo não está mais aqui, ele não é autoridade, e adentraram dentro da igreja, quando essa informação chegou para Paulo, no seu discurso aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, ele deixa claro o seguinte, que ele começa a falar com as pessoas da igreja, sabendo que essa mensagem ia chegar para aqueles que estavam adentrando com esta outra mentalidade. E os termos que ele usa são termos de alguém que discerniu que o terreno mudou, que o espaço mudou. Vejam vocês o seguinte, versículos 1 e 2 ele diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu aprendo com Paulo aqui, gente, porque mansidão, a palavra utilizada por Paulo, é uma palavra de alguém que sabe a força que tem. É a mesma, a palavra mansidão no Novo Testamento é a mesma utilizada para um animal que sabe do ímpeto que ele tem, a força que ele tem, mas porque ele foi domado, porque ele foi ensinado, ao invés de ele usar toda aquela força e impetuosidade dele, ele obedece o comando. É mais ou menos igual àquele cavalo domado. Existe um que não foi domado e você vê o ímpeto dele e que medo que dá. Agora, quando este animal forte, robusto, ele é doutrinado, tem um domador, ele obedece o comando, é lindo de ver em marcha. A palavra mansidão no Novo Testamento ela é utilizada nesse contexto. Quando Jesus fala para que nós sejamos mansos, diz respeito a isso. É você saber quem você é, suas fraquezas e forças, mas você obedecer um comando. E esse comando é de quem reina no teu coração. E Paulo, ao saber desta questão de autoridade que adentra, ele fala: eu vou responder com mansidão e benignidade de Cristo. Agora olha aqui para mim, todos vocês, responder com mansidão e benignidade, benignidade é o ato de quem é dado ao bem. Não quer dizer que você será uma pessoa passiva, porque Paulo diz assim, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ou ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Ele dá um recado dizendo, eu vou estar presente. E aí aquilo que as pessoas dizem, ele só diz pela carta, eu vou viver entre vocês. A pergunta que talvez você esteja fazendo é, Pastor Davi, o que isso tem a ver com inteligência artificial?
que isso tem a ver com inteligência transformada? Tem a ver com o seguinte: essa cultura que adentrou a igreja e começou a dizer de Paulo: você não é autoridade aqui, nós não reconhecemos que você andou com Jesus, sua experiência com Jesus, a mente de Jesus que você um dia demonstrou, agora outro tempo, passou, tá? É outro momento. Paulo nos dá um princípio de como viver espiritualmente num mundo que tenta nos rotular. Olha o que ele diz no versículo 2. Ele diz assim: devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano o quê? Proceder. Isso tem a ver comigo e com você. Porque nós estamos cerceados por uma cultura que nos julga dessa forma também. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Aqui é sobre eu e você sermos quem somos em Cristo Jesus. Essa cultura, ela está eivada de acusações e de julgamentos, dizendo: não são, não são. Ofereça mais para eles e eles vão cair. Não são, não são. Cada vez mais. Paulo discerne que um exército se acampou, não contra ele, mas contra a igreja. E ele faz parte da igreja. Como que um cristão age diante de uma situação em que uma outra mentalidade começa a acusar a sua família, dizendo: eles não são como são, eles não são como pensam que são? Paulo, ao discernir o que cerca esta igreja, ele usa termos como militamos, armas da nossa milícia, destruir fortalezas, altivez. É um termo para aquelas altas barreiras que faziam para transpor muralhas. Ele fala sobre levar cativo, ele fala sobre punir toda desobediência, e ele fala submissão. Todas essas palavras que Paulo utiliza aqui nesse texto, mostra que ele discerniu o campo em que ele está. Ele não está pisando mais num ambiente qualquer. Ele discerniu que há exército acampando em volta da igreja, fazendo considerações contra a igreja, e uma postura deve ser tomada. O que é uma inteligência transformada? É a gente discernir o mundo segundo a palavra de Deus. Inteligência transformada, gente, é a gente olhar para isso que nos cerca e discernir que com um exército acampado contra a igreja de Cristo, não é momento de nós fazermos entretenimento. É momento de nós dobrarmos o joelho e buscarmos poder do alto. Porque quando fala as armas da nossa milícia, não diz sobre armas humanas, mas quais são as armas do crente? Senão os meios da graça. Ele saber quem é ele em Cristo, ele orar, ele ler a palavra, ele estar em comunhão com os irmãos. Quando Paulo, ele interpreta isso de que estão questionando a autoridade dele, Paulo já demonstrou em outras cartas que a questão do rótulo, do título para ele, isso é uma questão que ele colocou aos pés de Cristo, mas a igreja está sendo acampada, então ele fala: olha, a postura que eu tenho é essa, e ele mostra: eu sei que o terreno agora é um terreno de alguém que está cercado por um exército. Às vezes eu acho que nós, quando lidamos com a questão, não só de inteligência artificial, mas muitas outras relacionadas ao que a cultura está nos cercando, nós muitas vezes tentamos diálogo no meio de um campo de batalha. E aí a coisa é complicada. Aí a coisa fica complicada. Paulo, ao utilizar essas palavras, ele diz, é como se ele dissesse: eu tenho consciência do terreno que eu estou pisando. Eu tenho consciência do que está acontecendo.
E por esta consciência, então, ele manifesta a seguinte opinião. Olha a mentalidade de Paulo. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora andando nesse corpo que cansa, que padece, que tem carências, que tem necessidade, que sente frio, que sente calor, embora neste organismo que é tocado por tudo que está em volta, Paulo está dizendo, embora na carne, como que ele responde? Não andamos, não militamos. O recado de Paulo, gente, é o seguinte: saiba todos que estão em volta da igreja, que se levantam como ameaça, que até tentam incutir a sua cultura dentro da igreja. Quem anda aqui na carne, aparentemente, está militando. Há alguém aqui que está militando. Gente, eu fico imaginando Paulo. Paulo, nessa altura, deveria ser uma pessoa alquebrada, cuja aparência era F.F. Bruce, um cara interessante para se ler. Ele disse que ele não deveria ter mais do que 1,60 m de altura, provavelmente. Uns 50 quilos, de tanta viagem, tantas enfermidades. Você acha que quando ele foi apedrejado, sobrou algum dente? O rosto dele ficou como antes? Quando Paulo lutou com feras, o que será que aconteceu com a perna, com o braço dele? Como que era a figura de Paulo? Paulo era uma pessoa que quem olhava, até aspirações assim, uma das suas cartas, pessoas dizendo, que dó. Mas ele diz, saibam a todos que veem que aqui existe um guerreiro. Quem vê a minha aparência, não sabe o meu coração. É o que Paulo está dizendo. Gente, olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe que eu e você precisamos essa noite? Isso. Inteligência artificial está olhando a superfície da sua vida. A profundidade da tua vida, quem conhece é Deus. E você deve ter a mentalidade transformada para responder a todas essas ofertas, a tudo que está acontecendo, como Paulo faz. Quem me vê por fora não sabe o coração que eu tenho por dentro. Eu vi a Jesus ressuscitado dentre os mortos, eu ouvi a voz do Rei dos Reis, eu estive 3 anos no deserto da Arábia, em um momento a sós com o Senhor, Ele me ensinando. Eu estive com o Senhor, eu tive experiências que ao homem é inefável falar, transmitir, não dá para transmitir. Eu sou Paulo, por isso eu milito nesse campo. Nós precisamos discernir os tempos e ter a mesma atitude de Paulo. É tempo de nós militarmos, e as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Como nós guardamos a nossa mente e o nosso coração nesta geração? Inteligência transformada. Como que isso opera em nós? Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Ninguém adquire inteligência transformada de tanto ler livros, tá? Ninguém adquire inteligência transformada por si mesmo. É uma obra de Deus no teu coração. E essa obra o Senhor opera por meio da sua palavra. Palavra de Deus. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Não é lembrar de vez em quando algumas coisas, é habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Uma pessoa que é habitada, que ela tem na sua mente o glossário completo da Bíblia, ela tem na sua mente o conteúdo da palavra de Deus, pode não se lembrar do endereço preciso de um texto, mas ela tem a mensagem, ela tem a seiva de Cristo
no seu interior. Essa pessoa, quando ela é perguntada pelo sistema, pela cultura, pelas ofertas que vêm, tudo isso, a sua mentalidade responde segundo a palavra de Deus. Ela não vai responder: a que distância estão de mim? Estou só eu e o smartphone aqui. Ela vai dizer como José: longe de mim pecar contra o Senhor meu Deus. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, Jacó não estava lá, seus irmãos o haviam vendido, ninguém conhecia ele, mas ele disse: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Gente, como nós devemos agir nesse tempo em que somos cercados, somos entrincheirados e somos rotulados? Muitas vezes, o que vem para nós é mais ou menos uma leitura, como essa que fizeram de Paulo, e Paulo entende o que fizeram com a igreja, e vendo o que alguns especialistas estão escrevendo, artigos hoje em dia, eles dizem assim: nós estamos temerosos, porque essa inteligência veio para ficar, e está lendo até aquilo que nós não gostávamos de ler em nós mesmos. Pela música, pelas preferências, há temas que nós não gostávamos de tratar em nós, mas essa inteligência está somente se apropriando, e uma hora ela vai devolver de alguma forma isso para nós. O que será de nós? Outra pessoa disse: nossa, eu me vejo em toda a leitura que essa inteligência faz. Quando eu venho para a palavra de Deus, eu sou confortado em saber que o único que sonda mente e coração é o Senhor Deus. O único que sabe tudo quanto eu necessito é o Senhor Jesus. O único que vai ofertar para mim vida e vida em abundância é o Senhor Jesus. E eu, pelos méritos de Cristo, tenho acesso à sua riqueza em glória, e não preciso ficar escravo de nada disso. Paulo atua de forma interessante. Primeiro que ele diz no versículo de número 6, uma palavra importante. Ele termina a sua admoestação dizendo: vossa submissão. Vossa submissão. Submissão a quê? Paulo está falando com a igreja. Ele, apóstolo de Jesus, testemunha viva da ressurreição do Senhor, está falando com o corpo de Cristo, e ele fala com o corpo de Cristo sobre a submissão do corpo de Cristo. A quem o corpo de Cristo está submetido, gente? O corpo está submetido à cabeça. A igreja tem uma mentalidade, e a sua mentalidade é Cristo Jesus. Tudo começa aqui. A mente de Cristo é a nossa mente. Nossa mente não é artificial, nossa mente não é plástica, nossa mente não é manipulada, nossa mente não é binária. Nossa mente foi criada por Deus, e a nossa mente, pelo ato maravilhoso do Espírito Santo, ela foi transformada. Temos uma outra mentalidade. E Paulo fala sobre vossa submissão. Ele está falando com a igreja. Irmãos, nós precisamos nos submeter à mente de Cristo. Posto isso, agora vamos analisar algumas coisas. Paulo diz assim, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Por isso aqui já é o suficiente. Mas ele diz assim: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Está assim na sua Bíblia? Se possível, grife esse nós na sua Bíblia. Anulando nós sofismas. Como? Por que meio? Ele está dizendo: as armas que nós temos. As armas que nós temos, que não são carnais, Deus proveu para nós, para que nós
anulemos. E a palavra que ele diz por sofismas é muito interessante, porque a palavra grega logismo, palavra logismo, usada em computação, e era a palavra utilizada para acerto de contas. Quando alguém ia terminar o trabalho com alguém, dizia: agora é a hora do logismo, que foi traduzida aqui por sofisma, que é a palavra que na nossa cultura é utilizada para computar. Verdadeiramente, agora não podemos cometer um erro anacrônico aqui, falar: nossa, tem computação na Bíblia. Não, não é isso, tá? Mas a palavra aqui é acerto de contas. O que Paulo está dizendo? Anular acerto de contas, anular computação, como que é isso? Paulo está usando um termo, gente, que era muito comum no meio bélico, no meio aguerrido, quando as pessoas elas analisavam, estudavam a vida de outra, elas calculavam tudo da vida de outra pessoa para destruir. Em especial cidades, em especial edifícios, calculava a muralha, calculava espessura, calculava quantos guardas havia, quantos vigias havia, e fazendo esse acerto de contas, então eles diziam: pronto, com este cálculo nós entendemos que devemos levar tanto de maquinário, tanto de arietes, mas tanto de soldados, e atacar nessa hora da noite, ou nesta hora do dia. Paulo diz: nossas armas, poderosas em Deus, destroem estes cálculos ao nosso respeito. Tudo quanto o inimigo examina sobre nós para nos destruir, Paulo diz, Deus proveu para nós meios de nós anularmos estes sofismas. Estes sofismas. Eu gostaria que vocês meditassem um pouquinho nisso, porque esse é um tema que eu tenho conversado com as pessoas lá em São Paulo. Eu acho que a igreja precisa de um despertamento. No mundo todo. E isso só vem por obra do Espírito Santo. E o despertamento, segundo a Escritura Sagrada, ele vem quando o povo de Deus olha à sua volta e vê o estado que o cerca, e ele então olha para o alto e diz: ó Deus, dependemos do Senhor, faça algo, Senhor. Como Isaías escreveu, quando os babilônios vinham para cercar Judá, aquele exército que vinha com todo o sofisma, todo o cálculo, tudo arregimentado, ele diz então: rasgue os céus e desça, Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Eu digo isso porque na história da igreja teve um irmão nosso que ajudou muito nessa reflexão. Seu nome é Santo Agostinho. Ele disse: você não é mais inteligente que o maligno. Ele estuda você desde que você nasceu. Desde quando o casal estava no jardim, ele vem estudando a raça humana, ele sabe onde dar a rasteira. Busque fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Não viva sem a palavra de Deus, não viva sem a oração, não viva sem os meios da graça. E Paulo diz: as armas da nossa milícia. Paulo está dizendo para nós o seguinte: eu conheço mais das armas do que das ameaças que estão à nossa volta. Gente, temos muita coisa na cultura que se revela nova para nós, mas nós devemos lembrar que temos acesso a toda essa imensidão que Deus coloca ao nosso dispor para nós vivermos esse tempo, e podemos confiar no braço forte do Senhor, podemos depender inteiramente do Senhor. E Paulo diz: toda altivez que se levante, ele usa um termo sobre aquelas máquinas que eram feitas para chegar à altura das muralhas, para invadir as cidades. Ele diz:
toda essa altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é maravilhoso aqui é que Paulo usa um termo, quando ele diz levando cativo todo pensamento, é a palavra utilizada para levar na ponta da lança. Quando alguém subjugava outrem, essa pessoa pegava o guerreiro do exército oponente e colocava na ponta da lança e levava até o seu líder. Paulo diz: a nossa atitude neste mundo, ela não é de nos amainarmos e deixar que essa grande onda venha sobre nós. Não, nós entendemos que estamos numa guerra e precisamos lutar. E vamos levar cada pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Não vamos ficar apáticos, não vamos ficar sem reação, nós faremos alguma coisa. E assim ele encerra a sua admoestação dizendo: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando Paulo escreve isso, era porque havia elementos da cultura adentrando a estrutura da igreja para destituir a autoridade deste homem, por consequência destituir a pregação do evangelho, e assim também colocar dúvida: o que você ouviu não era verdade, logo essa vida prometida, ela é fantasia. Tenho visto muitas pessoas que estão se rendendo a uma outra mensagem porque não têm se alimentado da palavra em meio a inteligências que têm adentrado o nosso meio. Nós precisamos fazer como Paulo, discernir. O campo não é mais o mesmo, não é só um gramado verde, agora é um campo de batalha. Então, aqui está meu recado, mundo: quem vê a mim andando na carne, saiba, eu estou militando e não na carne, com as armas que o Senhor deu, e elas são poderosas. Convido vocês a se colocarem em pé para nós orarmos essa noite. Eu gostaria de orar com essa temática em mente, de que a nossa mentalidade, ela deve ser transformada e mantida pela palavra de Deus, primeiramente com isso, que nós devemos ter completa submissão ao cabeça da igreja, que é Cristo. Paulo diz: uma vez completa a vossa submissão. Tenhamos em mente isso, tudo depende de quem é o cabeça. Mentalidades podem vir e vão, inteligências podem se levantar, mas a mente de Cristo, essa nós conhecemos, e é essa que nós queremos. Vamos nos submeter a ela? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Senhor, graças te damos por este momento de meditação nas Escrituras, em que nós aprendemos a necessidade de discernir os tempos, que às vezes vozes vêm até nós, e não são apenas sugestões ou palpites, mas são ameaças. Mas uma mente cristã, ela discerne os tempos, e ela milita, ela não fica indiferente, ela milita. Senhor, levanta o teu povo, sob a mentalidade de Cristo, e que nós lutemos não contra nós, mas contra qualquer pensamento que procura nos ofuscar da glória de Cristo. Ó Deus, planta em nós esse sentimento e esse discernimento. E ó Deus, que tenhamos fome e sede de buscar um despertamento de Deus nesta geração. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.